Bom dia, bom dia, bom dia. Uma excelente quinta-feira para vocês. Que Deus abençoe o seu dia, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, ao Café com Empreendedores, tá? Meu nome é Matheus Souza e eu sou empreendedor, educador cristão e eu ensino microempreendedores cristãos a dobrarem a sua renda através dos princípios bíblicos. Saiba que Deus tem algo para você nessa manhã. Tá bom? E é um prazer, estamos aqui numa série incrível sobre o livro de Josué, capítulo 1, tá? E hoje nós vamos falar sobre a segunda característica de todo empreendedor de sucesso, daquele que quer ser um vencedor, tá bom? Nos seus negócios, que é seja corajoso, é isso mesmo. Então, se você está chegando aqui nessa live, tá bom? Já aperta o coraçãozinho, já compartilha para pelo menos 7 amigos, tá bom? Porque hoje vai ser incrível, hoje o conteúdo está sensacional, vai ser forte, tá bom? E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? E você chegando aqui na live, manda um oi aqui, manda um bom dia, que a gente vai estar te abraçando, tá? Nessa live de hoje, de quinta-feira. Se você ainda não assistiu às lives anteriores, depois que terminar essa live, reserva um tempinho, maratona, porque tem a live de segunda, de terça, de quarta, tá bom? E elas são complementares, tá? Então, saiba que hoje nós vamos falar sobre a segunda característica de todo empreendedor de sucesso, que é seja forte, tá? Então é isso. Vou olhar aqui para ver quem está chegando no meu outro aparelhozinho. Muito bom dia, gente. Muito bom dia. Você possa ir compartilhando com os seus amigos. Gente, Deus fala para Josué, primeira coisa, seja forte. E a segunda coisa que Deus pede para Josué é seja corajoso. E por que Deus pede para Josué para que ele fosse corajoso? Porque os desafios que ele iria enfrentar nessa fase da conquista da Terra Prometida seriam muito grandes. E poderia que Josué sentisse medo. Quando os espias foram ver a terra que Deus havia prometido para eles, né? 10 deles disseram que a terra era boa, que os frutos eram bons, porém os moradores eram homens grandes, eram gigantes, eram homens malvados. Ou seja, a terra que eles estariam enfrentando agora era uma terra de muitos desafios. Era uma terra em que os inimigos eram pessoas não despreparadas, eram pessoas muito preparadas em guerra, eram gigantes. E as dificuldades que eles iriam enfrentar seriam muito grandes. Então é muito importante que a gente entenda o contexto dessa história. Deus está dizendo para Josué, seja corajoso. E no versículo 7 de 1 Josué, ele diz, seja forte e muito corajoso. Deus diz para Josué, seja forte e corajoso 3 vezes, para mostrar para ele que seria difícil, não seria fácil, seria um grande desafio, porém Deus estava com eles. E muitas das vezes na nossa vida nós vamos precisar ter coragem. Coragem para sair dos padrões. Coragem para quebrar os paradigmas. Se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora e está ouvindo essa live, saiba que você é um corajoso e uma corajosa. Porque só empreende quem tem coragem.
Só empreende quem tem coragem de vender, de receber não. Só empreende quem tem coragem de sair da bolha. Da bolha que nos colocam, estude, tire boas notas, né, faça uma faculdade, arrume um bom emprego. É isso que ensinam pra gente. Todo mundo que empreende vai na contramão disso. Então você já é um corajoso, uma corajosa, mas muitas das vezes nós precisamos ser muito corajosos. Porque os desafios que estão na nossa frente são grandes demais. Porque às vezes Deus coloca um sonho no teu coração e você fala, Senhor, é muito grande para mim. Eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Eu não tenho como começar. Porque quando Deus te coloca um grande sonho no seu coração, na sua vida, grandes desafios vão se levantar também. Tanto que um dos primeiros desafios de Josué foi as muralhas de Jericó. Era uma cidade praticamente intransponível. Era uma cidade com muros muito altos e fortificada. Porém, Deus havia dado toda essa terra para Israel, para o povo de Israel. E agora eles precisavam ter coragem para poder tomar posse daquilo que Deus havia dado. Quando Jesus encontra os seus discípulos andando sobre as águas, Pedro perguntou para Jesus, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até a ti andando sobre as águas. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, vem. E Pedro teve que colocar o pé na água. E quando ele colocou o pé na água, ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Só que chegou no meio, ele começou a olhar para a força do vento, para a agitação do mar e começou a afundar. Muitas das vezes, Deus está falando, toma posse, pode vir. Só que eu e você precisamos colocar o nosso pé na água. Porque lembra do que eu falei ontem? O milagre muitas das vezes só vai acontecer mediante uma atitude nossa. O milagre muitas vezes só vai acontecer quando nós colocamos o nosso pé na água. Quando nós saímos da bolha, quebramos os paradigmas, os padrões. Porque muitos empreendedores, os grandes empreendedores que nós conhecemos hoje, os grandes empreendedores de sucesso, eles eram tidos como loucos, como insanos. Porque o sonho e o projeto que eles tinham no coração era muito grande para a época deles. Porque eles tinham uma visão. E muitas das vezes as pessoas que estão ao teu redor não vão conseguir enxergar como você enxerga. É por isso que muitas vezes você vai ser incompreendido. As pessoas não vão dar nada por você. Porque o que você tem no coração, a visão, o projeto que Deus colocou na sua vida é muito maior, vai além da compreensão das pessoas. Então não fique entristecido se as pessoas não te apoiarem. Não fique entristecido se as pessoas não acreditarem naquilo que Deus colocou no teu coração, no projeto, no plano. Se você está pensando em ampliar a sua loja, muito está pensando que você é louco. Mas se Deus colocou isso no teu coração, vai em frente. Ah, você está querendo mudar a tua loja para um lugar maior, mais ampliado. Você está querendo contratar mais funcionários, as pessoas estão olhando para você e falam assim, na condição que o país está, contratar mais gente. Então, não dê ouvidos à voz de quem não tem a mesma visão que você. Não dê ouvidos, saiba suportar as críticas. Eu fiz um vídeo sobre isso. Saiba suportar as críticas de pessoas que não têm a mesma visão que você.
É por isso que Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai enfrentar grandes desafios, mas seja corajoso. Vai ser necessário coragem. Porque os medos, eles virão na nossa vida. Os medos, eles virão para tentar apagar a nossa fé. Para fazer a gente desacreditar do nosso Deus. As dificuldades, elas virão muitas das vezes para tentar nos desanimar. Para tentar ir contra a nossa capacidade, achar que a gente é incapaz. O medo, muitas das vezes, ele vem tentar nos inibir, fazer com que a gente paralise, a gente não prossiga. O medo tem esse poder de fazer a gente não prosseguir, de fazer a gente parar, de fazer a gente retroceder. Mas hoje você está aqui nessa live porque você é um corajoso, uma corajosa, e Deus está te dando forças nessa manhã para você tomar posse do seu milagre, para você tomar posse dos planos e dos projetos que Deus tem para a tua vida. O dia mal chegou, as coisas não estão indo bem, tenha coragem, vá para frente, vá para cima. Vá tomar posse da promessa que Deus te deu. O povo estava começando o início da trajetória e da caminhada para a Terra Prometida. E o grande desafio deles era Jericó. A cidade intransponível. A cidade fortificada. E Deus está dizendo: Josué, toma posse. Josué, tenha coragem. Josué, tenha força. Não desanime, porque eu estou com você. Os inimigos podem até parecer grandes, mas o teu Deus é maior. Eu falei com você nessa série de lives, quando você luta sozinho, o teu problema se torna cada vez maior. Mas quando você luta com Deus, o teu problema se torna pequeno, porque você olha, e quando você olha para o seu problema, você vê o tamanho do seu Deus. Porque você e Deus, você é a maioria. Então saiba que é necessário ter coragem. Provérbios diz: confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando o medo vier, quando a dificuldade vier, quando os problemas vier, confia no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, os nossos medos são dissipados. Porque a maioria dos nossos medos, mais de 80% dos nossos medos e preocupações nunca vão acontecer. Hoje estamos vivendo numa sociedade cada vez mais ansiosa. De pessoas que não conseguem dormir. De pessoas que ficam adoentadas. De pessoas que têm taquicardia. Porque estão ansiosas. Ansiosos do que vai acontecer amanhã. Porque o que é a preocupação? Preocupação é um medo antecipado do futuro. É algo que ainda não aconteceu, porém isso toma a tua mente, o teu tempo, o teu sono. E você não consegue produzir. Mas como disse 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, sobre Deus, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Precisamos hoje lançar todos os nossos medos diante de Deus, porque ele cuida de nós, porque só seremos corajosos quando nós depositarmos todos os nossos medos, porque não existe ninguém que não tenha medo, porque o medo faz parte do ser humano. O medo, na realidade, é uma coisa que é um instinto humano que vem até nos proteger, porque se nós não tivéssemos medo, pularíamos de um prédio, por exemplo, pularíamos de uma montanha. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós temos medo. O medo muitas vezes vem para preservar a nossa vida, porém um medo excessivo, ele nos paralisa de tomarmos atitudes importantes para darmos prosseguimento àquilo que Deus quer que nós façamos.
Imagina se Josué tivesse tido medo, eles não teriam conquistado a terra. Então, se Deus colocou esse plano no seu coração, se Deus te escolheu como escolheu a Josué, é porque Ele sabe que você tem capacidade de coragem suficiente de cumprir os planos que Ele tem na sua vida. É o que o salmista disse no Salmo 27. Ainda que o exército me cercasse, eu não temeria. E ainda que a guerra se levantasse, nele eu confiaria. A nossa confiança precisa estar depositada em Deus. Porque os nossos medos, muitas das vezes, eles nunca vão acontecer. Eles só têm a função de nos paralisar. Porque o medo, muitas das vezes, ele só está aqui na nossa mente. O medo, muitas das vezes, é como uma miragem. Ele é ilusório. Ele nunca vai acontecer muitas das vezes. Porém, ele faz a gente retroceder. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos aqui, pela renovação do vosso entendimento. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você só experimenta isso quando você renova a sua mente. Quando você deixa os seus medos de lado. Salmo 55, versículo 22. Deixando sobre ele todas as preocupações. Porque ele te sustentará. Não deixará que o justo seja abalado. Você quer ter uma fé inabalável? Coloque seus medos diante de Deus. Coloque as suas preocupações diante dele. Deus não escolheu super-heróis, uma super-mulher, um super-homem. Deus escolheu seres humanos. E Ele sabe das limitações que nós temos. Ele sabe todas as vezes que nós abrimos a loja, o nosso empreendimento, a nossa empresa. Ele sabe o medo da gente terminar aquele dia sem vender nada, sendo que a gente tem compromisso, que a gente tem que pagar nossas dívidas, comprar o nosso pão diário. Deus sabe o medo que nós temos, Deus sabe disso. E Ele não nos julga por causa disso. Mas muitas das vezes, como eu falei, a gente precisa botar o pé na água. A gente precisa confiar mesmo sem entender. Deus pediu o único filho de Abraão, que era Isaac. Deus pediu o único filho. E Abraão foi capaz de confiar em Deus mesmo sem compreender o pedido de Deus. Ele foi capaz de levar o seu filho até o monte onde Deus tinha pedido o filho dele em sacrifício. Mesmo sem entender os planos de Deus. Às vezes, você quer compreender humanamente aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas não tem como explicar os planos que Deus tem para a tua vida porque são maiores do que a tua mente pode entender. Então, qual é a nossa missão? Confiar nele. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. No versículo 7 ainda diz, descansa no Senhor e espera nele. Nós precisamos entregar hoje os nossos medos, as nossas preocupações diante de Deus. Porque o medo, ele pode até nos amedrontar. Ele pode até tentar tirar a nossa fé, mas nós confiaremos no Senhor. Porque a nossa confiança está no Senhor, Ele é a nossa rocha. Salmos 46, versículo 10. Ele diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque pode se levantar tudo contra nós, mas Ele disse que estaria conosco.
Então tenha coragem nesse dia, tenha coragem de fazer diferente. Não tenha medo de colocar em prática os sonhos que Deus colocou na sua vida. E eu vi algo interessante de um grande pregador que eu acompanho. Ele disse: Deus nunca fará você ver algo sem que Ele possa te dar. Ele falou: Deus, Ele é bom e Ele é um bom pai. Você nunca vai levar o seu filho, a sua filha numa loja de brinquedos, fazer ele brincar com todos aqueles brinquedos que tem ali na loja, e na hora de ir embora você dizer para o seu filho: filho, eu não posso comprar não. Eu não posso te dar não. Se Deus está vendo você, se Deus está fazendo você ver, ter a visão, ter o sonho, ter a visão do plano, do projeto, do propósito. Se Deus te prometeu, fez uma promessa para você, Ele vai cumprir, Ele vai te dar no tempo dele. Mas é muito importante que você tenha coragem, porque grandes planos vão te dar grandes desafios, grandes projetos vai ser grandes obstáculos também. E você precisará ser capaz de enfrentá-los para ser um vencedor nos seus negócios. Nada vence a perseverança e a persistência, saiba disso. Nem um talento, nem habilidade. Deus está dizendo: Josué, você precisa ser forte e ser corajoso porque você precisa ser perseverante. Você precisa ser resiliente, você precisa suportar as pressões desse momento que você está enfrentando. Então acredite que Deus está com você. Ele não te abandona. Você não luta sozinho. Ele luta com você. Tá? A gente está finalizando aqui essa live, pessoal. Eu vou ver aqui quem está interagindo aqui conosco, quem chegou, pra gente poder estar dando, pra gente poder estar abraçando. Minha esposa tá aqui assistindo a live com a gente. Beijo, amor. Alex Silva também tá aqui também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Bom dia. Eu não consigo ver o nome aqui, mas Provisão Mini também tá aqui. Não consigo ver o nome da pessoa, mas Provisão Mini também tá aqui. Alex Silva, tá? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí que estavam assistindo essa live, estão assistindo essa live, tá? Acredite que Deus está com você. Eu vou fazer um pedido especial. Se você está aqui, está sendo abençoado por essa live, eu vou pedir para você fazer um print dessa tela, tá bom? Um print dessa tela. Você vai colocar nos stories com a hashtag Café com Empreendedor e, é claro, marcar o nosso Instagram, @empreendercomabíblia, tá bom? Então faça isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E eu vou encerrar, como eu sempre faço, com uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa abençoar os seus negócios, os seus planos, tá bom? E tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de fazer a diferença, porque o Senhor é contigo, tá? Então tome posse dessa palavra hoje, tá? Então vamos orar para a gente poder estar encerrando aí, que você tenha um dia muito abençoado aí do seu trabalho. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. E nós sabemos hoje, Pai querido, que a palavra foi dita ao nosso coração, para que nós tenhamos coragem.
coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar os inimigos, os obstáculos, as barreiras que vêm diante de nós, porque nós sabemos que muitas das vezes o plano que o Senhor colocou em nossas vidas é muito maior do que a nossa mente pode entender. Então nos dá coragem para enfrentar, Pai querido, todos os desafios que vêm até a gente. Abençoa cada empreendedor, a cada empreendedor e empreendedora que está aqui nessa live, aqueles que ainda irão assistir, que eles possam ser tocados e possam ser motivados por Ti, Senhor, para tomar, Pai, posse daquilo que o Senhor já os prometeu. Então nos ajuda, nos dá um dia abençoado, Senhor, envia os clientes, prospere em nossos negócios, porque a Tua palavra ela é fiel e verdadeira para cumprir, Senhor. E o Senhor falou que estaria conosco todos os dias, então seja conosco nesse dia também, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Que Deus abençoe seu dia, tá? Nós estamos aí encerrando mais um Café com Empreendedores. Que Deus possa abençoar seus dias. Vá com fé. Deus já te deu a vitória nesse dia, tá bom? E amanhã nós falaremos sobre a terceira característica de todo empreendedor de sucesso. Seja animado, não desanime. Deus diz para Josué, não desanime. E é tão fácil a gente desanimar, né? Então, assiste amanhã a live de amanhã que vai estar incrível, vai estar sensacional. Compartilha com todos os seus amigos empreendedores cristãos, porque a live amanhã vai ser incrível. Nós vamos encerrar a série Josué e na próxima segunda-feira uma nova série, tá bom? Então, não vou falar que série vai ser amanhã, só quem tiver amanhã vai saber qual é a série que a gente vai começar na segunda-feira. Então, não desanime, seja forte, seja corajoso, que Deus está com você. Uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe e nos vemos amanhã no Café com o Empreendedor. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida.